Vivemos em um tempo onde todos querem falar, mas poucos querem ouvir. As redes sociais viraram palcos de opiniões e muitas vezes, entre tantos ruídos, o silêncio. Esse presente divino se perdeu. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que há poder no silêncio, porque é nele que ouvimos a voz que realmente importa, a voz do Espírito Santo. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Motivação em Cristo. E hoje, nesta quarta-feira, eu peço para que possamos juntos estudar sobre como aprender a ouvir mais e falar menos, em uma sociedade barulhenta e apressada. E se você não é inscrito no canal, eu peço a gentileza que você se inscreva, ative o sininho para receber nossas mensagens diárias e compartilhe esse vídeo para que possa alcançar ainda mais pessoas. E antes de nós iniciarmos e se aprofundarmos nesse tema de hoje, eu queria fazer uma oração para a nossa quarta-feira. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu coloco diante da Tua presença para aprender o poder do silêncio e a sabedoria da escuta. Em meio a tantas vozes, opiniões e distrações, quero, Senhor, ouvir a Tua voz acima de todas. Ensina-me a ser tardio para falar e pronto para ouvir, como nos ensina a Tua palavra. Dá-me um coração sensível, que não julga com pressa, que não responde na ira, mas que busca compreender antes de agir. Pai, quantas vezes falo sem pensar e acabo ferindo pessoas que amo? Quantas vezes a minha língua foi rápida demais e meu coração lento para discernir? Que o meu silêncio não seja omissão, mas sabedoria. Que eu aprenda a escutar não apenas palavras, mas também as dores e os sentimentos por trás delas. Fala comigo, Senhor, nas horas de quietude e que eu possa reconhecer a Tua voz quando o mundo grita. Encha-me da Tua paz e me ensina que às vezes o melhor argumento é o amor e a melhor resposta é o silêncio. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E meus irmãos, hoje eu quero ler uma passagem em Tiago, aonde ele escreve de forma direta, quase como um conselheiro espiritual, tratando de temas do cotidiano da fé, a paciência, o domínio próprio, o uso das palavras e a coerência entre fé e atitudes. E nesse capítulo, Tiago nos alerta que o verdadeiro crente é aquele que ouve mais do que fala, que se contém antes de agir e que busca justiça sem perder a calma. Ele queria mostrar que a fé sem sabedoria é como uma chama sem controle, pode queimar em vez de iluminar. E esse texto, ele está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o silêncio não é a ausência de palavras, é a presença de discernimento. E escutar verdadeiramente é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer a alguém. Jesus, Filho de Deus, sabia o momento de falar e o momento de calar. Diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio. Não porque tivesse resposta, mas porque o seu silêncio falava mais alto do que qualquer defesa. Vivemos em um tempo em que todos querem ser ouvidos, mas poucos querem compreender. A pressa em responder, em opinar, em se justificar, faz com que percamos o dom da escuta e, junto com ele, perdemos a oportunidade de ouvir o próprio Deus. Porque Deus não fala no barulho da multidão, Ele fala na brisa suave. Quantas vezes deixamos de perceber que o Espírito Santo queria nos mostrar simplesmente porque não paramos para escutar? O silêncio é o terreno fértil onde germina
a sabedoria. É no silêncio que o coração se acalma, que a mente se alinha e que a alma escuta. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 27, o que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Aprender a ouvir não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quem escuta antes de reagir é capaz de compreender antes de ferir. E quem domina a língua, domina o coração. Quantas discussões, feridas e separações poderiam ter sido evitadas se houvesse mais escuta e menos pressa em responder? O cristão sábio é aquele que não fala tudo o que pensa, mas ora sobre o que se sente. Ele não reage com impulsos, mas com discernimento. Ele sabe que o silêncio, muitas das vezes, é o escudo da paz, é a chave da reconciliação. Por isso, aprenda a silenciar. Silencie para ouvir Deus. Silencie para ouvir o outro. Silencie para ouvir a si mesmo. E descubra que no silêncio, Deus continua operando, curando e transformando corações. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha falado demais e ouvido de menos. Talvez o barulho da vida tenha abafado a voz de Deus. Mas hoje o Senhor te convida a voltar para o silêncio sagrado da comunhão. Ouça mais, ore mais, fale menos e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração o que nenhuma palavra humana seria capaz de expressar. Que o Senhor te conceda paz, sabedoria e serenidade em cada decisão. Que o seu coração seja guiado pela escuta e que sua boca se torne um instrumento de amor e edificação. Que Deus abençoe grandemente seu dia, meu irmão. E que Deus fala no silêncio. E que quem aprende a escutar, aprende a viver em paz. Muito obrigado por ter escutado até aqui esse nosso estudo e que possamos ter o entendimento da palavra de Deus, que possamos ter sabedoria e deixar o Espírito Santo se manifestar e ministrar em nossas vidas. E se você não é inscrito no canal, eu peço novamente, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe e nos vemos amanhã aqui no canal Motivação em Cristo.